foi a construção do à noite, em mais um item de consumo, componente do estilo de vida típico das classes médias urbanas. Nota-se nesse período um deslocar progressivo dos investimentos em edifícios comerciais e hoteleiros no centro, em direção à ocupação dos bairros costeiros da Zona Sul por apartamentos residenciais, em especial o bairro de Copacabana. E eu vou citar 6 coisinhas que eu acho que são as coisas mais importantes desse capítulo, que é para tentar justificar por que esse período tem tanta construção, né? Então, tem o decreto 5481, ou a lei do condomínio, que alguém falou ontem, que pela primeira vez você podia comprar uma unidade de apartamento. Então não adiantava de nada você fazer apartamento no X28, porque você não conseguia vender essa unidade. Então tem esse decreto que é muito importante, né? Que é a alienação parcial dos edifícios. Em 28 tem a derogação da lei do inquilinato, né? Que vigorou de 21 a 28. Então durante esse período os aluguéis não subiam. Então boa parte dos edifícios não eram construídos porque não existia uma especulação do valor do aluguel, né? Então em 28 esse é derrogado, a lei do inquilinato, então volta-se a valer fazer apartamentos para aluguel, né? Uma lei menos conhecida é o decreto 3549 de 31, que é a chamada nova lei de zoneamento, né? Nova lei de loteamentos. Ela estabelecia novos parâmetros para os lotes mínimos da cidade, que entendemos como um elemento altamente favorável ao crescimento tanto dos arranha-céus quanto dos subúrbios. Por quê? Até essa data, eram exigidos dos loteadores que definissem terrenos mínimos de 8 a 10 metros de frente, sem limite de fundo. Mas com o novo argumento jurídico, essas dimensões foram alteradas para 12 por 30 metros. Esse novo tamanho, se de um lado eram mais propícios à implantação de edifícios verticais nos altos zoneamentos, e eles ainda existiam na Zona Sul, de outro lado, esses terrenos centrais, valorizados pela possibilidade de se construir os arranha-céus, se faziam cada vez menos acessíveis aos pequenos capitalistas, e precisavam se dirigir em direção às cercanias da cidade, onde o lote com aquelas dimensões poderia ser facilmente comprado, construído ou negociado. Acreditamos que essa legislação foi responsável por associar de forma inconteste os movimentos de crescimento vertical e horizontal da cidade. Outro evento é a inauguração da primeira fábrica fluminense de concreto, em 33, né? Em 34, a inauguração da primeira fábrica de elevadores, Otis, no Brasil, e vários registros de que a administração de Pedro Ernesto tenha facilitado de forma inconteste a aprovação de projetos e expedições de licenças naquele período, né? Então tem no texto eu descrevi mais como é que poderiam ser, inclusive porque ela libera muito os projetos de reforma, que na legislação até 25, acho que faltam 2 slides só, até 25 estavam proibidas as reformas assim, de fachada, criação de varanda, e na legislação Pedro Ernesto fica bastante liberada. Por exemplo, se você entrasse com um projeto na prefeitura, alguém tinha que ir no seu terreno em 6 dias. Já dá algum tipo de alvará, licença, era uma coisa assim, muito imediata, né? E para um político que, em geral, não tinha tanta ligação com o mercado imobiliário como a gente imagina que pudesse ter. O que eu falo dessa parte? Aí vou dar alguns dados de crescimento da cidade, né? Nesse período, em 32, a cidade tem 3.464 casebres de madeira e 46.192 casebres de lata e querosene, em 33. Entre 33 e 36 foram construídos mais de 760 imóveis novos em Copacabana, sem considerar 410 que estão na estatística de 32. Então dá por volta de 1.200 e pouco edifícios em 4 anos de construção, né? Além de liderar o movimento de imóveis entre 32 e 35, calculamos que Copacabana tenha respondido por 12,79% das novas construções da cidade. Aí tem uns gráficos que eu refiz das revistas da época que mostravam que Copacabana era o campeão das novas construções, mas antes de chegar os outros bairros da Zona Sul, apareciam Andaraí, Penha, Irajá, Iaúna, Meia, Engenho Novo, Tijuca e Piedade, como os bairros que mais tinham construções, né? Copacabana é o que está mais vertical, mas tem esse grande miolo aqui da Zona Norte, onde tinham várias construções. Tá? Isso está bem descrito na tese lá. E uma imagem também um pouco conhecida, mas uma diferença de o que é Copacabana em 1930, quando já tinha os primeiros edifícios do Lido,
e depois da massa, que já está bem mais distribuída em 1936. Né? E essas fotos saíram nos jornais da época. Né? Um é de um site desses de Rio Antigo e outra é do Correio da Manhã de 36. Ainda consigo ler esses dois? Então, Copacabana, arquitetura e produção da cidade. Vou ler só esses dois, tá? Já está acabando. A vocação do bairro para a temática das diversões, boemia, cinema e teatro, salões de dança, jogos de azar e, sobretudo, a prática esportiva dos banhos de mar, tinha como um dos eixos principais a revelação, a partir do século XX, da praia como lugar onde se desenvolvia a saúde, a limpeza e a beleza dos corpos. Diferentemente dos pálidos perfis desenovistas, ser moderno agora era apresentar-se cada vez mais nu, jovem, atlético e impoluto. Configurava-se assim uma nova ética para a relação entre corpo e espaço. Shevchenko enfatiza a importância que o esporte assumiu na vida da cidade, que pode ser entendida como um dos principais novos símbolos de distinção social, uma contrapartida elitista, revestida dos valores aristocráticos do ócio, ao amplo processo de industrialização, com seus efeitos de poluição, difusão da miséria, degradação das condições de habitação e de sobrevivência, da intensificação das tensões sociais, cujo locus eram algumas partes dos centros e o subúrbio. Os arranha-céus habitacionais de Copacabana integravam essa imagem de bairro moderno, ventilado e são, porque junto à praia, livre dos miasmas da cidade velha, onde corpos velozes que andavam americana desfilavam desinibidos. William Weiss recordou que a distinção e exclusividade do seleto grupo de moradores desses edifícios eram sempre reafirmadas, só para pessoas de alto nível, de fino trato, de moralidade comprovada. Já os prédios, esses eram costumeiramente descritos como familiares, moradias para famílias de tratamento. Todos esses atrativos tiveram repercussão na valorização do bairro, que se estimava mais e mais com cada novo edifício construído, cada casa noturna aberta, no modo inventado no Copacabana Palace. Por esses fatores, o valor de locação dos apartamentos do bairro era determinado muitas vezes pelo preço que lhe pagavam turistas em temporada. Então isso acontece desde aquela época. Além disso, os próprios prédios tornavam-se um valor em si. Nos primeiros anos, cada arranha-céu era conhecido pelo nome e não necessitava de endereço convencional. A valorização do bairro, inclua-se a área do Leme, ficou clara na oferta de apartamentos à venda mapeada por Lilian Weiss, junto a alguns anúncios de jornal de época. Se entre 27 e 29 os números eram insignificantes, entre 30 e 34 ficaram na média de 40 unidades por ano. A partir de 35 eles explodem, passando de 212 para 926 apartamentos só em 1927. E aí eu encerro, só mostrando uma ligação, que é a terceira parte do texto que eu não consigo falar aqui, que é do bairro também como um bairro construído de concreto. Né? Todas as matérias de jornal falam do bairro de Copacabana como bairro construído de concreto. Né? Nos últimos anos da pesquisa, 36 e 37, a importação, que antes era de 96% concreto importado, a gente chega a 10% de concreto importado nas obras de Copacabana. Né? Então é bem importante essa parte do texto lá. E termino falando sobre a principal construtora da cidade no período de 25 a 35, que acho que ninguém estudou até agora. Eu tento falar um pouquinho sobre ela na tese, que é o Gusmão Dourado Baldassini, que aparece sempre nos textos, mas como figuras muito apagadas, e eu tento trazer à tona. No período da tese, eles construíram 72 obras, dentro disso 40 arranha-céus na cidade. Então eu acho que é uma construtora bastante importante que a gente precisa estudar. Tá? É isso, gente. Obrigado.